Bem-vindo, Cacá, e muito obrigada pela presença aqui no nosso programa de hoje, tudo bem? Olá, Adriano, tudo bem? Tudo bem, Renato? Alegria falar com vocês, uma alegria enorme estar falando com todo mundo aqui, uma honra para mim. Pois é, Cacá, ontem foi um dia histórico do ponto de vista jurídico, né? Tem muita gente falando de um dia histórico do ponto de vista político, mas eu acho que ontem, de alguma forma, as placas tectônicas se mexeram para um ajeitamento, né? Elas tinham saído do lugar há um tempo atrás, muitos juristas, muitos advogados, entre eles você, chamavam atenção para as prerrogativas da lei. Vocês têm um grupo, inclusive, cujo nome é Prerrogativas. Vocês mostraram ao Brasil, com várias obras que foram escritas nesse percurso, de que havia, tecnicamente, questões jurídicas que estavam sendo maltratadas no processo do ex-presidente Lula e no processo da Lava Jato. Então, eu ouso dizer aqui que ontem foi um dia histórico nesse sentido. Eu queria saber se você concorda comigo, o que você acha, e que você fizesse um balanço do dia de ontem para os nossos internautas. Renato, eu não tenho nenhuma dúvida que realmente ontem foi um dia histórico, principalmente numa tentativa que nós estamos discutindo há muito tempo e de uma necessidade do Supremo resgatar a crença no sistema de justiça. Eu acho que esse grupo de Curitiba, coordenado por esse nefasto ex-juiz, que ilegalmente, inconstitucionalmente, até de forma que eu diria agora vai ser analisada se criminosamente, coordenava esses procuradores com objetivo político. Isso é um assunto que eu tenho tranquilidade para falar, porque eu corri o Brasil inteiro durante 5 anos debatendo exatamente isso. Aquele grupo de Curitiba que tentava passar a impressão de semi-heróis e que a boa parte da grande mídia comprou isso. Ele tinha a pretensão de ter uma jurisdição nacional, só o caso que interessava para ele, porque ele tinha um interesse político. Tanto é que, no outro caso, o ministro Fachin considerou incompetente, porque a segunda turma, vinha considerando, em vários casos, inclusive casos que eu atuo, nós ganhamos vários casos lá pela incompetência territorial do juiz Moro. Mas a questão principal, mais importante até do que a decisão que o ministro Fachin deu, é exatamente o que foi decidido ontem. Porque houve uma usurpação por parte desse grupo e houve, no meu ponto de vista, uma tentativa muito clara de se apoderar, de corromper o sistema de justiça. É gravíssimo. Eles instrumentalizaram o Poder Judiciário, esse juiz e o grupo dele, e os procuradores, a Força Tarefa do Curitiba, instrumentalizou o Ministério Público com um discurso político, um objetivo político. Hoje nós estamos vivendo uma catástrofe nacional com 300 mil mortos, talvez número oficial muito maior, 3 mil mortos por dia, porque temos um presidente genocida que não cuida do país, um presidente que virou as costas para a vacina, e esse grupo que está governando o Brasil, o principal eleitor dele foi o grupo de Curitiba. Esse juiz prendeu o principal opositor, que é o ex-presidente Lula, deliberadamente aceitou ser ministro da Justiça, perseguiu opositores políticos através da Lei de Segurança Nacional, tudo muito grave. E nós estávamos falando já há algum tempo, eu já falei com você, a honra de estar aqui com você, da necessidade de voltar a ter a confiança no sistema de justiça. Isso foi o que aconteceu ontem. Claro, é fundamental que a gente tenha retornado a certas garantias constitucionais. Então, o julgamento de ontem é mais importante até do que aquele do Fachin, porque ontem foi determinado aquilo que nós falávamos desde o início, há muitos anos. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo em 2015 sobre isso, dizendo da necessidade de anular tudo por causa da parcialidade do juiz e do seu bando. E ontem o Supremo Tribunal fez isso. Ou seja, o professor Boaventura Souza Santos, que eu tenho a honra de ser amigo e com quem converso sempre, ele fez um belíssimo de um depoimento há um tempo atrás, dizendo que o Supremo tinha que resgatar a confiança do cidadão no sistema de justiça. E isso foi o que aconteceu ontem. Então, é de uma importância ímpar, porque a partir desse julgamento, tudo que disser respeito, não é apenas o habeas corpus específico do triplex, tudo que disser respeito a Moro e Lula incide a nulidade absoluta. Não tenham dúvida em relação a isso. Inclusive,
É muito interessante ver hoje, tem as viúvas do Moro, né? Tem alguns repórteres aí de imprensa importantes que estão dizendo não, essa questão tem que ser levada para o pleno ainda, não tem que ser levado para o pleno. Essa questão foi discutida da nulidade na segunda turma, na sua maioria 3-2, e está decidida definitivamente. O Moro é parcial, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Moro tem que ser agora, e aí é o segundo ponto que eu chamo a reflexão de todos vocês. Isso não acabou, não. Agora nós vamos responsabilizar. O Moro não pode mais ser julgado pelo Conselho Nacional de Justiça, porque ele já saiu de ser juiz, mas ele tem que ser responsabilizado tanto pelo Tribunal de Contas da União como criminalmente. Está sendo investigado, há uma série de investigações, mas agora, ontem foi explicitado a gravidade do conluio entre um juiz e os procuradores. E os procuradores têm que responder no Conselho Nacional do Ministério Público e criminalmente e também no Tribunal de Contas para a malversação que fizeram de verbas, que eu venho falando há muito tempo, inclusive de diárias e tal. Então, ontem foi um dia extremamente importante para restabelecer o cidadão. É extremamente importante o que você está falando, Cacai. Eu queria parar um pouquinho aqui para que você desenvolvesse melhor essa ideia. Responsabilizar criminalmente Moro, Dallagnol e outros procuradores, outros agentes públicos. Como é que seria isso? Como é que você vê esse processo? Porque tem hoje mesmo no Café da Manhã, no Fórum Café, na verdade, o Plínio dizia isso. Se fosse um juiz, ele no máximo seria aposentado e ficaria recebendo ad eterno a aposentadoria e deixaria para filhos, filhas, enfim. Como é que funciona agora? Pode funcionar no caso do Moro, do Dallagnol e dos procuradores que participaram desta organização criminosa, definição minha, eu não sei se você concorda. Antes de passar para o Cacai, deixa eu só agradecer aqui o superchat do João Cândido. Caros Dri, Renato e Cacai, pela primeira vez há muito tempo acordo com uma luz dentro do peito. Vamos resgatar o Brasil após tanta destruição. Lula já. E obrigada, Kleber, também Pereira, pelo superchat. Cacai, contigo. Olha, esse ponto é um ponto extremamente importante. A primeira coisa que nós temos que ter, Adri, e esse grupo que ele coordena, esse bando, todos os direitos que eles negaram aos demais. Então, vamos dar o devido processo legal, a ampla defesa. Se condenados devem ser recolhidos à prisão só após o trânsito em julgado, que foi uma tese muito, muito grata a mim, que eu defendi, você sabe, a ADC 43, junto com colegas queridos no Supremo Tribunal da Presunção de Inocência. Então, nós vamos dar a eles aquilo que eles negaram a todos os réus e todo cidadão. Repito, já disse isso aqui. Se fosse usar a régua deles, eles teriam que pedir a prisão deles, os procuradores, e o Moro deveria prendê-los a todos. Mas não vamos usar a régua deles. Agora, é óbvio que se você tem o Supremo Tribunal Federal falando que houve um conluio, que houve deliberadamente uma tentativa de você... na verdade, é mais do que simplesmente um conluio. Houve uma ação deliberada da instrumentalização do Ministério Público e do Poder Judiciário para você fazer do processo crime, que ele era o juiz, fazer um instrumento de política. Aí você tem uma série de investigação que tem que se dar. Primeiro ponto. É interessante você ver isso. A primeira discussão. O que foi obtido através da ação criminosa do hacker pode ser usada? Ontem, para meu espanto, o ministro Cássio disse que não poderia ser usado nem para defesa. Isso não tem nenhuma dúvida. A primeira pessoa que eu vejo levantar dúvida quanto à utilização de documentos obtidos ilegalmente para defesa. Isso é pacífico. Supremo, mesmo Ministério Público, todos. Depois, serve para investigar? Essa já é uma pergunta posterior e interessante. 4 procuradores da República, presidentes da Associação dos Procuradores, ex-presidentes da Associação dos Procuradores, pediram abertura de investigação. O presidente do STJ pediu abertura de investigação. Inclusive, ontem, tentaram impedir no Supremo essa investigação e a ministra Rosa Weber negou que fosse simplesmente interrompida. Então, para investigar, me parece óbvio que esses documentos, que foram as mensagens e tal, que foram obtidas ilegalmente, poderá ser, sim, usada.
E aí você vai ter uma discussão interessantíssima. É claro que tem que ser responsabilizado esse juiz criminalmente e também naquilo que tiveram de abuso no uso da coisa pública. Isso é importantíssimo. Então, você tem que pensar, a discussão que se dá agora, e é nova e é muito interessante, é se essa obtenção das mensagens por um hacker foi feita em telefones da instituição, não um telefone particular. Foram retiradas mensagens que estavam num grupo feito para discutir processos públicos. Esse cidadão que estava ali, estava, na verdade, usando a estrutura do Estado, pago pelo contribuinte. Esse cidadão tem o mesmo direito à privacidade do que o cidadão comum? Essa é uma discussão que vai se dar e de uma forma muito rica. Me parece claro que, para efeito de investigação, eu não tenho nenhuma dúvida. Eles estavam usando o telefone institucional. Aquela prova ali, ela pode até não ser usada ao final, por coerência, para condenar, mas todas as demais provas que foram obtidas ao longo de uma investigação que tem que se dar poderão ser usadas. Até porque, para investigar, parece que está se formando um consenso. Já há um inquérito no STJ, já há um pedido de ex-presidente da Associação dos Procuradores para investigar. Então, essa é uma discussão que vai agora começar a se dar no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário deve uma satisfação para a sociedade. Quando eu vejo as viúvas do Moro aí nos canais de televisão tentando dizer que não, que ainda vai levar para o plenário, nenhuma tese jurídica sustenta esse tipo de absurdo. O Supremo Tribunal, de forma definitiva, disse que o Moro é parcial, que o Moro julgou dentro de uma parcialidade, e agora nós temos que ver quais as consequências dessa parcialidade também para os procuradores da República. Veja só a importância, Renato. Quando a gente fala da decisão do Fachin, que foi importantíssima, até porque devolveu os direitos políticos para o Lula, tratava da questão de incompetência da 13ª Vara de Curitiba, que nós sempre, não sou só eu como advogado, não, vários advogados diziam que o Moro queria ter uma jurisdição nacional, que o Código de Processo Penal de Curitiba, coisas que todos nós defendemos nos últimos tempos. O Supremo Tribunal ontem foi definitivo na questão da parcialidade. Mas o Fachin, já atendendo a jurisprudência da segunda turma, já tinha também tornado incompetente. Só que a incompetência ela tem um efeito grave. Ela pegou os processos de Curitiba e mandou a Brasília. Aqui em Brasília poderão ser aproveitados ou não, depende do juiz com quem cair, provas que foram feitas, poderão ser refeitas provas. O processo continua, se o juiz considerar de Brasília competente, que deve continuar. A parcialidade é um tiro de canhão, para falar da forma bem simples. A parcialidade quer dizer o seguinte: nada que foi feito sobre esse juiz parcial, esse juiz político, esse juiz que instrumentalizou o Poder Judiciário, que instrumentalizou, junto com esse bando que ele coordenava, parte do Ministério Público, nada vale. Absolutamente nada vale. O que vale é a investigação dos crimes que eles podem ter cometido. Então, assim, ontem foi julgado o habeas corpus da questão do triplex, mas não tenho dúvida, todos os demais processos que o Moro ou condenou, ou atuou, ou instruiu, estão absolutamente nulos. Isso é um direito mínimo do cidadão. Ser julgado por um juiz natural e por um juiz, que eu digo, 100% imparcial. É como eu brinco, Dri, de me colocar a juiz de futebol no jogo Cruzeiro Atlético. Eu marco 5 pênaltis a favor do Cruzeiro. Eu seria como o Moro, parcial. Então, a parcialidade é uma coisa gravíssima no processo penal. Nós temos que ter a dimensão do que foi julgado ontem. O Supremo Tribunal ontem deu um passo importante para resgatar a confiança do cidadão no sistema de justiça. Realmente, um passo fundamental. É um dia, se não fosse esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, em que ninguém consegue viver senão angustiado, não existe alegria possível. Não é possível, no momento de 300 mil mortes, 3 mil mortes por dia, um presidente genocida que não tem uma política, que agora ainda quer
brincar de fazer política, chamando os presidentes de partido para tentar, de alguma forma, encontrar a saída, fazendo um discurso hipócrita. Se não fosse isso, hoje seria um dia de glória. Ontem, quando eu vi e ouvi o voto do ministro Gilmar Mendes, a quem eu presto as minhas mais sinceras homenagens, não só ontem, mas quando começou, eu me vi ali. São frases que eu falei no Brasil inteiro, em várias reuniões com estudantes, com empresários, com professores, com advogados. Tinha frases que eu via o ministro Gilmar, que eu ouvi o ministro Gilmar falando, que era como se eu tivesse em algum desses debates ao longo dos últimos 5 anos. Foi realmente um momento, que eu diria, de reencontro com a esperança de um Estado democrático de direito fortalecido. Realmente foi muito boa a fala do Gilmar, foi excelente. Tem só aqui um superchat, tem uma pergunta também para o Cacá. Alessandro Oliveira, obrigada pelo superchat. Tem a Leila Gomes também, muito obrigada. O TRF4, como fica? A gente pode depois pedir para o Cacá responder. E tem aqui também outro superchat do José Rodrigues. Rovai, a pesquisa Poder 360 de ontem está equiparada à da Fórum. Já mostra Lula à frente de Bolsonaro e vencendo no Sudeste e Nordeste. O que você achou? Depois também já passo para o Rovai comentar essa questão da pesquisa. E tem ainda o Vovôs e Vovós. A Globo vai ter matéria durante pelo menos 10 anos no Jornal Nacional, eles não são mídia imparcial. E você falou que não tem risco de ir para o plenário. Antes da sua pergunta, Adri, deixa eu só responder, se não vai passar essa questão do Poder 360, e a gente volta para o Cacai, porque eu quero fazer uma propaganda aqui, também para o Grupo Prerrogativas, que está lançando um livro aí, o livro das parcialidades, né, Cacai? Você acha que é um dos autores, não é isso? Alô? Oi, tá ouvindo ou não? Agora sim, é um Lênis Becker. Tem uma nova edição do livro. O primeiro livro. Isso. O primeiro teve 650 mil pessoas que baixaram o livro. Um espetáculo o livro. Realmente foi então, eu ia sugerir isso aqui para a Adri agora, porque eu tenho aqui a Carol Proner, agradeço a ela, me passou aqui o PDF. Então, a gente poderia pedir para as pessoas se inscreverem no Instagram, Adri. Quem quiser receber, quiser baixar, a gente põe o link e a pessoa pode baixar, porque o livro está no acesso comum, livre, né? Uma obra para ser lida aí, que não é para ser vendida. Eu queria responder sobre a pesquisa. Eu vi a pesquisa do Poder 360. Em números gerais, a pesquisa do Poder 360 e a da Fórum estão muito parecidas. O Bolsonaro, eles colocam lá um empate técnico entre Bolsonaro e Lula, mas, na verdade, o Lula ganha no primeiro turno. Na Fórum, ele tem um pouquinho mais de vantagem, para além da nossa margem de erro. E na nossa, o Ciro não ganha no segundo turno do Bolsonaro e o Lula ganha. Na deles, tanto o Lula como o Ciro ganham no segundo turno. Eles fizeram um cruzamento, lá preciso até ver com o Wilson Molinari se a gente consegue fazer, para verificar 100 votos do Bolsonaro e do Lula, como é que quantos que não votariam em nenhum dos dois, e chegaram ao número de 12%, que é um número, inclusive, icônico, né? 12% é a votação histórica do Ciro. Agora, passo para você e te devolvo a bola para você poder fazer a pergunta para o Cacai. Tá, antes tem mais superchat aqui, a Giovanni Grangeiro, ontem foi bastante apreensivo, mas eles não vão sossegar, toda a atenção é pouca, pois a guerra não acabou. Obrigada, Giovanni. Tem a Francisca, que diz, Dri, enviei chats ontem, você não leu, peço desculpa, que às vezes fica aqui, a gente perde um pouco mesmo. Peço para ler a de hoje, por favor, diga ao Cacai que eu admiro muito, peça para recitar uma poesia para nós. Então você não sai daqui com uma poesia hoje. O que eu ia perguntar é que ontem a PGR já correu para enviar um pedido para o Fux para justamente colocar essa questão no plenário. Não tem risco mesmo, e agora como que fica? Porque vai recomeçar tudo de novo esse julgamento do ex-presidente Lula. Há risco de ele, até 2022, ficar inelegível de novo? Olha, em primeiro lugar, são duas coisas distintas. Aquele julgamento do Fachin, em que ele determinou a nulidade dos processos lá pela incompetência, esse teve realmente um agravo
e o Fachin disse que levaria ao plenário. Eu entendo, e eu tenho conversado com vários ministros do Supremo, até em nome do Prerrogativo. O Prerrogativo é um grupo muito interessante, que é um grupo muito plural, mas a gente luta para manter o Estado Democrático de Direito e algumas garantias constitucionais. Eu, por exemplo, não sou lulista, sou profundo admirador do Lula, e nós temos lá o Marco Aurélio, que talvez seja mais apaixonado pelo Lula que qualquer outra pessoa. Mas nós estamos todos do mesmo lado, do lado da Constituição. Então, esse julgamento primeiro, o Fachin disse que vai submeter ao pleno e levou ao Fux. O que nós entendemos, mas há uma discussão sobre isso. Realmente, o regimento do Supremo diz que, no julgamento de um habeas corpus, o relator pode entender que aquele habeas corpus tem que ser levado para o pleno e leva. É assim que tem sido. Até quero dizer que nós estamos discutindo esse poder absoluto. Não existe poder absoluto nem sequer dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, no caso concreto do Lula, o julgamento já iniciou. Estou dizendo da decisão do Fachin, da incompetência da 13ª Vara. Evidente que se o julgamento já iniciou, que se é um recurso, não pode ser levado ao pleno. No meu ponto de vista, isso é de uma absoluta lógica dentro da própria interpretação do regimento. Esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que vai se decidir dessa forma. Agora, o segundo, que é o julgamento de ontem, que é o julgamento da parcialidade, que é muito mais grave, como eu já disse, da questão da incompetência, esse está liquidado. Esse não tem recurso. Não há recurso. Contra uma decisão de turma que decide um habeas corpus, não há recurso para o plenário. Isso aí, na verdade, eu tenho visto, ontem mesmo viu o Merval falar isso, são as viúvas do Moro. Não há recurso. O Supremo Tribunal não pode mudar, porque o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Isso é o óbvio do óbvio. Então, o que nós temos hoje é que ter a certeza de que julgamentos de habeas corpus por turma, quando terminado o julgamento, esse julgamento terminou. Então, não há que se falar. O Moro foi julgado parcial com as consequências agora da parcialidade. Essas consequências, Renato, aí é que está o X da questão. Nós, no meu ponto de vista, eu escrevi sobre isso ontem, coloquei um pequeno textozinho para reflexão. Não sou dono da verdade. Mas eu acho que agora nós temos que fazer uma investigação. Não é uma parcialidade qualquer, não. Às vezes você tem uma parcialidade num processo, você descobre que depois você tinha uma amizade X com alguém do processo, você não deu o valor devido a isso. Então, esse é um caso que é possível você decretar parcialidade sem as consequências. Aqui não. Aqui foi um conluio. Foi um bando que se armou, que instrumentalizou o Poder Judiciário, que ofendeu a todos nós que acreditamos na Constituição, que ofendeu a todos nós que trabalhamos no sistema de justiça e que tenho responsabilidade, não só com os meus clientes, mas quando eu subo à tribuna do Supremo Tribunal Federal, eu tenho responsabilidade com a Constituição e com as teses que defendo. E, de repente, saber que por trás existia tenebrosas transações entre um juiz e procuradores da República. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Eu não tenho dúvida de que, primeiro, esse julgamento está liquidado, consolidado. Moro é parcial. Ponto. Tudo aquilo que eu falei durante 5 anos pelo Brasil, agora o Supremo Tribunal fala por mim. Agora, há sim que descobrir. Não é só abuso de autoridade, não. É muito além de abuso de autoridade. Por sinal, eu vou dizer para vocês dois que têm um papel tão importante na consolidação da democracia no Brasil. Eu sempre digo que canais como o de vocês têm que ser incentivados por todos nós, porque quando a grande mídia fazia desse grupo heróis com pés de barro, era em vocês que a gente tinha força para ter um pouco de voz, e eu quero agradecer aqui a constante persistência de vocês em torno desses princípios democráticos. Mas é importante a gente ter também discussões que estão se dando. Esse mesmo Moro foi o homem que instrumentalizou o Ministério da Justiça para perseguir inimigos políticos na Lei de Segurança Nacional. Isso que vocês viram agora contra o Felipe Neto, que vocês viram contra o Noblar, meu querido amigo, contra o Aroeira, isso começou mais fortemente com o Moro. O Moro fez uma representação pela Lei de Segurança Nacional contra uma pessoa muito ligada a mim, porque não teve coragem de fazer contra mim, é um covarde. E quando eu fui falar com o delegado responsável pelo inquérito, ele disse: Cacai, tem mais de 100 inquéritos contra a Lei de Segurança Nacional.
Isso, à época que eu falei, as pessoas agora estão se apercebendo, porque há uma discussão muito séria. Eles querem dizer o seguinte, não, a Lei de Segurança Nacional foi usada na questão do Daniel, do deputado. Então, ela pode ser usada contra qualquer um, mesmo na liberdade de expressão. Opa, é completamente diferente. Você tem coragem de conhecer e ir além? Em meio às incertezas, é preciso ter um segundo de coragem para buscar novos rumos. O conhecimento é a melhor forma para você que deseja buscar a mudança na sua vida. Encontre aqui o suporte para sair da zona de conforto e construir novos caminhos. Processo Seletivo Pós-Graduação 2021, Sociologia e Política, Escola de Humanidades. Conhecer e ir além. Saiba mais e inscreva-se.